Fiz o PRP e senti muita dor logo após o procedimento. Então, isso era uma coisa que a gente ouvia lá em meados de 2005, 2010, quando a gente ainda não sabia sobre as concentrações ideais de plaquetas, de leucócitos e até de hemácias. Então, a gente trabalhava com kits que vinham de fora. As empresas traziam alguns kits que vinham de fora, eles traziam, registravam e comercializavam esses materiais. Então, era com esse material que a gente conseguia obter o PRP, né? E trabalhar com eles, com os ortopedistas. Realmente a gente tinha resultado, que eram materiais que entregavam uma quantidade muito boa de plaquetas, mas também tinha uma concentração muito alta de leucócitos e de hemácias. Então a gente percebia que realmente tinha um processo inflamatório que era intenso depois da aplicação do PRP. E dentro dessas 48, 72 horas já era inclusive esperado, mas o paciente realmente sentia dor, né? Hoje a gente já sabe que isso não precisa acontecer, não precisa ser assim, a gente já sabe por que que acontece, né? Mas na época a gente não tinha essa informação. As pesquisas foram melhorando, foram evoluindo, e nós também, dentro da nossa prática clínica. Então, hoje a gente tem um conhecimento diferente. A gente só se preocupava com as plaquetas, né? Na época era só as plaquetas que importavam. Hoje a gente já sabe que é diferente. Hoje a gente já tem outra informação, as pesquisas evoluíram, a nossa prática clínica também. Então, hoje a gente já sabe que não são só as plaquetas, né? Mas calma que eu vou te contar o que acontece hoje. Antes disso, se inscreve no canal para que você receba mais conteúdos como esse e dá um like para que outras pessoas possam receber esse conteúdo, que não fiquem com medo de fazer o procedimento do PRP. Claro que com um bom profissional, usando uma boa técnica, né? Um médico que saiba indicar direitinho, que cuide desse paciente depois, mas enfim, que a dor no pós não seja impeditivo do paciente fazer esse procedimento, que traz tantos benefícios. Então vamos lá. Hoje o que que acontece? Hoje a gente já não tem esse quadro. Não vou dizer para você que é zero dor, né? O paciente faz o PRP e tem zero dor. Isso depende também da região onde é aplicada. Então a gente tem, por exemplo, joelho, dificilmente ele vai precisar tomar analgésico, por exemplo, logo no pós. Regiões como cotovelo, ombro, já é um pouco chatinho, às vezes tem um pouco de dor na noite, né? Logo nas próximas horas, depois de feito o procedimento. Mas não como era antes, né? Um processo inflamatório logo após a aplicação do PRP, ele existe, né? Isso é necessário. Só que hoje a gente usa técnicas. Eu, por exemplo, no meu protocolo, a quantidade de leucócito é controlada. Ela é bem mais baixa do que lá nos kits de 2005, 2010. Então, a técnica foi inclusive desenvolvida pensando nisso, um volume alto de plaqueta, mas leucócito controlado, para que a gente não tenha um processo inflamatório exagerado, prejudicando o tecido, porque aí a gente acaba tendo um prejuízo no tecido e principalmente dor no paciente, né? A questão dos anestésicos, antigamente se usava quantidades grandes de anestésicos, e no local onde seria aplicado o PRP, hoje não se usa anestésico junto com o PRP. É uma região dolorida, o médico pode fazer um anestésico, mas mais superficial, vai aplicar numa região mais profunda, um tendão, né? Vai ser usado ultrassom para ser guiado, tudo direitinho. Ok, faz superficial, mas não lá dentro onde a gente vai colocar o PRP. Que hoje a gente já sabe que o anestésico causa uma série de interferências que prejudicam a ação do PRP. E outro detalhe é o volume. Não se aplica mais tanto volume. A gente consegue em algumas regiões, como por exemplo, cotovelo, a gente vai aplicar 3, 5 ml de PRP. Na verdade, que o protocolo cantador é 3 no máximo. A gente não precisa de um volume maior. O que a gente precisa é de concentração. Se em 1 ml você tiver a concentração ideal de PRP, tá ótimo. Então, geralmente, cotovelo é 1 ml, 1 ml e meio no máximo, para o paciente não ter dor, até pela distensão do local, porque um volume grande num lugar que comporta um volume pequeno, lógico, o paciente vai ter dor, né, devido ao próprio volume.
Então a gente não precisa disso. 1 ml tem a concentração certa, você não precisa aplicar muito mais. Então hoje a gente sabe que não é volume, é concentração. E tem outro recurso que eu uso bastante hoje, já há alguns anos, que é o ozônio. Por que eu uso ozônio? Eu preciso de um processo inflamatório, eu preciso que ele aconteça, mas eu preciso que ele seja modulatório. Eu não preciso que ele seja intenso, eu preciso que ele aconteça, mas que ele não seja intenso. O ozônio, ele ajuda a regular isso, sem interromper o processo inflamatório, que eu não posso interromper o processo inflamatório, né? Por isso que uma das coisas que a gente pede para o paciente é não use anti-inflamatórios. Existe um motivo para isso. O ozônio, ele não vai tirar o efeito da inflamação, ele vai modular esse processo que a gente está provocando, para que o PRP tenha a ação dele ali no tecido. E um outro detalhe importante, quando a gente está falando de regeneração, a gente está estimulando com o PRP a produção de novas células, de um tecido novo. A gente precisa que esse tecido, que essas células sejam nutridas, sejam oxigenadas. O ozônio, ele traz esse oxigênio para dentro da célula. Dentro da célula, a gente tem uma organela importantíssima nos processos regenerativos, que se chama mitocôndria. Então, quando a gente otimiza essa organela, a gente tem um processo regenerativo muito mais eficiente e duradouro. Tanto é que a gente cuida delas antes, existem protocolos que a gente otimiza essas mitocôndrias antes do processo, do procedimento do PRP, e depois também a gente pode fazer. Pode continuar com ozonioterapia, pode usar injetáveis que ajudem também com a manutenção dessas mitocôndrias. Então tem uma série de protocolos que a gente pode seguir, inclusive dentro da medicina integrativa. E é assim que a gente consegue sucesso nos nossos resultados. Percebe que o PRP, ele não é feito de qualquer jeito, não precisa de conhecimento, precisa de experiência. Nós tínhamos experiências lá em 2005, 2010 e a gente foi aprendendo o que dava certo, o que não dava certo, as pesquisas evoluindo, a gente no dia a dia, né, começou a ver o que dava, o que não dava certo. Então é isso que faz com que hoje a gente consiga ter tanto sucesso nos nossos tratamentos. Então a gente precisa estar sempre informado e estar sempre vendo o que funciona e o que não funciona. E agregar outros recursos, né? A ozonioterapia é um recurso que eu uso muito. De uns anos para cá, eu tenho colocado a ozonioterapia, inclusive pós-procedimento. E o que ajudou, vocês nem imaginam. Como ajuda a fazer algumas sessões de ozonioterapia logo depois do PRP, além de ozonizar o PRP. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, vai estudando e vai agregando. Isso é medicina regenerativa, né? Além de outros recursos que a gente tem dentro da medicina regenerativa, que aí eu vou falando para vocês em outros vídeos aqui. Vai acompanhando a gente que tem muito mais por aí.